Olá, nós cristãos valorizamos a família. Nós cristãos valorizamos o casamento. Nós cristãos entendemos que Deus instituiu essas instituições. Agora, eu pergunto para você, Jesus quando esteve aqui, ele disse algo que parece que põe por terra isso. Olha só o que está escrito em Mateus capítulo 10, os versos 34 e 35. Jesus dizendo assim: não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim pôr os filhos contra os pais e as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. Que história é essa que Jesus está dizendo que veio colocar os filhos contra os pais? Se ele instituiu a família, por que Jesus disse isso? O que quer dizer esse trecho da Bíblia? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar Na Mira da Verdade. Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. E como sempre eu digo, é muito bom ter você aí junto com a gente. Eu sempre falo aqui que é você que faz o programa acontecer. Afinal de contas, as mais diversas perguntas que chegam aqui no programa são feitas por vocês e é por isso que o programa existe. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a você que nos acompanha em qualquer lugar desse Brasil. A Novo Tempo está em todos os lugares. A Novo Tempo está em canal aberto, a Novo Tempo está em TV por parabólica, TV por assinatura, pela internet. A Novo Tempo chega em qualquer lugar do mundo e o programa Na Mira da Verdade tem alcançado pessoas em qualquer lugar do mundo. Nós temos telespectadores de Portugal, temos telespectadores da África, na Angola, em Moçambique, São Tomé e Príncipe, pessoas que acompanham a Novo Tempo e assistem a gente, pessoas que nos assistem no Japão. Obrigado, onde quer que você esteja, nos Estados Unidos, pessoas que mandam perguntas para o programa, aonde quer que você estejam, sintam-se abraçados pelo programa Na Mira da Verdade e é muito bom ter a sua audiência aqui com a gente. Você já sabe, né? O programa Na Mira da Verdade é um programa de perguntas e respostas bíblicas, mas quem está na mira? É aquele que tem que dar as respostas baseando-se na Bíblia. É ele, professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito. Que bom que estamos em mais um Na Mira da Verdade. Obrigado a você, telespectador, por estar acompanhando o nosso programa. Quero mandar um abraço especial para um amigo que eu conheci hoje, o Hermano, que trabalha na Latam Airlines. Obrigado, meu irmão, por nos receber com tanto carinho aí no seu trabalho, por nos atender tão bem e pelo carinho que você tem para com o programa Na Mira da Verdade. E você, amigo telespectador, que Deus te abençoe e que você possa hoje, através da Bíblia, ouvir a voz de Deus e receber dele a instrução que você precisa. Com certeza, professor. Você disse aí, encontrou alguém ali no aeroporto, alguém que trabalha na Latam, que assiste o programa Na Mira da Verdade. A gente sabe que muitas e muitas pessoas estão acompanhando a programação da Novo Tempo, em especial o programa Na Mira da Verdade, porque de fato é um programa em que a gente consegue estudar um pouco a Bíblia nas mais diversas dúvidas que chegam aqui pra gente. São dúvidas de todo o texto bíblico e nesse momento a gente tem a chance de estudar. Portanto, olha, mande a sua pergunta para a gente. Não pense assim, não vão pescar a minha pergunta. Não pense isso. Coloque a sua boa dúvida aqui, que em algum momento ela vai ser pescada. Pode ser que ela seja pescada hoje. O importante é você participar, mandando a sua questão para que, talvez, através da sua questão, alguém que esteja assistindo a gente em qualquer lugar desse planeta possa estar precisando ouvir a mensagem da Bíblia. Participe com a gente, mande as suas dúvidas para a gente, tá bom? Daqui a pouquinho eu digo como que você faz para participar, seja através da internet, seja através do WhatsApp, SMS. Eu vou dar os canais para que você possa mandar as perguntas e aqueles que já conhecem o nosso programa, que já estão acompanhando, já sabem que antes de começar o programa a gente coloca um videozinho, tanto ali no Instagram como no Facebook, para você colocar as suas perguntas. Então,
participe aí, você que já conhece, manda sua pergunta pra gente já ter como perguntar. E agora nós estamos de uma maneira diferente ali no Instagram, colocando uns stories, caixinhas para você colocar as perguntas. E ó, já recebi aqui ó, um monte. Olha aqui ó, aqui já estão chegando as perguntas. Pode mandar aqui pra gente, tá bom? Ou então pelo WhatsApp que eu já falo já. Mas professor, nós abrimos o programa de hoje, chegou uma pergunta aqui pra gente um pouquinho antes de começar o programa, dizendo que Jesus afirma que veio para revolucionar. Quando ele fala que veio trazer espada, como eu li aqui em Mateus 10, a partir do verso 34, vai um pouco além, que ele veio trazer espada, mas ali diz que ele veio colocar pais contra filhos, filhas contra as mães, noras contra as sogras. O que é isso, professor? O que Jesus estava querendo dizer aqui? Como que a gente explica isso para o telespectador? Explica para aqueles que estão conhecendo a palavra de Deus agora. Isso foi Jesus que disse. Está aqui na minha Bíblia, escrito em vermelho. O que quer dizer isso, professor? Por isso que é sempre importante lermos o texto bíblico no seu contexto, né? Se eu ler um verso isolado, eu posso criar cada interpretação absurda. Então, é muito importante que todo leitor da Bíblia, ao se aproximar do texto, tenha uma meta que seja a meta principal: entender o sentido original proposto pelo autor inspirado. Então vamos ver em que contexto Cristo disse isso. Eu vou ler para você, amigo telespectador, desde o verso 34 até o verso 39, vamos até o 37, na verdade, e aí você já vai ter uma noção do que Cristo está falando aqui. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois, agora ele vai explicar o porquê que ele trouxe espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai. Então, primeiramente, Jesus não veio causar uma revolução armada. Ele usa o termo espada porque a espada faz o quê? Quando corta, divide, não é? Então ele usa o termo espada para se referir à divisão que ele causaria entre as famílias. Então não é uma luta armada aqui, não é uma revolução armada, tá? Agora vamos ver em que contexto, por que existiria essa divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe e entre a nora e a sua sogra. Vamos continuar o verso 36. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Verso 37. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, olha o contexto dessa divisão familiar. Pode acontecer de um pai ou uma mãe ou um filho querer que você negue a Jesus, negue-se a ser um discípulo de Jesus. E aí ele está dizendo o seguinte, olha, se você ama mais essa pessoa do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz, ou seja, o preço, as consequências, os resultados do discipulado, as dificuldades, e vem após mim, não é digno de mim. Então, a divisão causada por Cristo não é por causa de Cristo, é por causa da rejeição do Evangelho de Cristo. Então, muitos que se converteram e se convertem hoje sabem muito bem o que é isso, né? Se você se converte e a sua família se torna antagônica ao Evangelho, você vai ter que tomar uma decisão. Ou segue a Cristo, apesar desse antagonismo, e demonstra mais amor por Cristo, ou deixa Cristo de lado e demonstra mais amor por sua família. Então o que acontece? Cristo não ensina que não se deve amar a família, muito pelo contrário. O objetivo do Evangelho é unir todas as famílias ao redor da cruz. Mas se chegar no momento em que a pessoa tem que escolher entre Jesus e a família, tem que escolher Jesus, se a família for antagônica a Jesus Cristo. Se colocar em oposição total a Ele. Porque Cristo deve ter o primeiro lugar na nossa vida e no nosso coração. Então é por isso que um dos motivos que existe o Na Mira da Verdade é para isso, amigo telespectador. É ajudar você a perceber a importância de ler a Bíblia de uma forma um pouquinho mais ampla. Ler a Bíblia de uma forma contextual. E quando fazemos isso aqui com Mateus 10, 34,
nós vemos que o termo espada não se refere a uma luta armada, mas à divisão, porque o evangelho, alguns pecadores têm o coração de barro, como o de Faraó, né? Quanto mais Deus atua, mais duro fica. E outros têm um coração de cera, que se derrete quando entra em contato com o sol da justiça, que é Cristo. Então, por isso que causa divisão. O problema não está na mensagem, porque a mensagem é de amor, a mensagem é de salvação. O problema está no solo do coração daquele que recebe a mensagem. E muitos acabam sendo antagônicos à mensagem, porque preferem amar as coisas erradas e más do mundo do que aquilo que é bom e que é ensinado por Deus. Então, a leitura contextual resolve este aparente problema. Ok, muito bem. O programa está apenas começando. Para você participar, você pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora. Você pode mandar também pelo SMS, você que tem as mensagens aí no seu smartphone, também recebo aqui na hora. E no nosso Instagram, você tem ali nos stories um videozinho que a gente coloca para você fazer a sua pergunta ali nas caixinhas. Nós estamos fazendo um teste aqui para ver se dá certo. Chegam muitas caixinhas, manda sua pergunta ali para a gente. Eu não sei se está conseguindo colocar toda a pergunta ali, acho que não sei se é limitado. Nós estamos fazendo um teste aí, mas participe, manda sua pergunta ali pelos stories e tem um postzinho que você também pode mandar ali a sua pergunta, que eu vou pescar nos dois lugares, tá bom? Você pode também usar o nosso Facebook, na mira, facebook.com, na mira da verdade, e agora eu até esqueci qual que é o endereço, na mira da verdade.nt, tá bom? Na mira da verdade.nt é o nosso Facebook, você pode mandar a sua pergunta ali. E também pelo WhatsApp. Chegou aqui uma pelo Instagram. Quem mandou essa pergunta foi o Wesley, ali nas caixinhas de pergunta. Professor, ele fez a seguinte questão. Eu tenho uma dúvida. Na Nova Jerusalém tem uma árvore e as folhas serão para a saúde das pessoas. A minha pergunta é, as pessoas ficarão doentes no céu? Como é que é isso, professor? Vamos ver, esse texto de Apocalipse 22, verso 2, diz assim: no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Das explicações que existem para esse texto, a que foi mais lógica para mim é a seguinte, que a palavra cura, do grego terapeia, a palavra terapeia lembra o quê? Terapia. E esta palavra significa curar no sentido de tirar uma doença, mas também no sentido de manter a saúde. Então, tem esse significado aqui. As folhas da árvore da vida são para a manutenção da saúde, da eternidade dos salvos. Não significa que tirar uma doença, porque no capítulo anterior, capítulo 21, verso 4, diz que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, a morte não existirá, nem luto, nem pranto, nem dor, ou seja, tudo aquilo que é ruim deixará de existir. Então a palavra cura, no capítulo 22, verso 2, significaria isso, manutenção da eternidade e da saúde de todos os salvos. Esse é o sentido do termo grego ali, terapeia. Ok, muito bem. Professor Leandro Quadros, estou vendo aqui que o pessoal já está mandando muita pergunta pelo nosso WhatsApp. Olha, uma pergunta que já foi pescada aqui no WhatsApp, quem mandou foi o, deixa eu ver aqui se tem o nome, o Vanderlei, é isso, Vanderlei. A pergunta do Vanderlei é o seguinte, em Romanos 13, 1 e 2, diz que temos que nos submeter às autoridades e diz que quem se opõe resiste à ordenação de Deus. Pergunto, mesmo que o governo seja corrupto, tirano, desonesto, injusto, mentiroso, devemos obedecê-los? E aí, professor, o que a Bíblia diz lá em Romanos 13, 1 e 2? Muito boa pergunta. Mesmo que assuma um governante corrupto, aquilo que o governante disser para fazer e que é de acordo com a lei e não contradiz a lei de Deus, nós devemos fazer. Porque nós não podemos depender
dos outros para fazermos o que é certo. Agora, tem uma situação em que Deus nos autoriza a não obedecermos a nenhum governante, que é uma exceção, a de Atos 5:29. Olha o que diz aqui, ó. Quando autoridades queriam proibir Pedro e os apóstolos de falarem em Jesus, olha a resposta dele em Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, não é uma contradição. Nós devemos realmente obedecer às nossas autoridades. É mesmo que um governante eleito não seja aquele que você preferiu, você não pode ser um transgressor da lei por causa disso. Você tem que ser um obediente às leis do país, às leis do Estado. Agora, se chegar um momento em que qualquer governante quiser nos levar a desobedecermos a lei de Deus, nós ficamos ao lado da lei de Deus, tá bom? Então não é uma contradição. É só você analisar Romanos 13, 1 e 2, 1 a 5, na verdade, no contexto dele, e Atos 5:29 no seu também devido contexto. Muito bem, muito bem. Olha só, tem mais uma pergunta aqui. Essa pergunta é interessante. Vamos ver o que o professor vai dar de resposta. Eu tenho uma ideia, mas eu quero ver o que ele vai falar. A pergunta é a seguinte, professor. Quem mandou foi o Edivan, da cidade de Maranguape, lá no Ceará. O número de perdidos será maior que o número de salvos? Se sim, independente do fim de Satanás, isso não seria uma vitória para ele? Eu não sou adventista, mas assisto muito a Novo Tempo. Edivan, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por você mandar a pergunta, excelente questão. Professor Leandro Quadros, isso que ele disse é a realidade. A Bíblia fala que os perdidos é como a areia do mar. Agora, os perdidos serão um maior número no céu do que os vencedores, professor? Na Bíblia, nós não temos uma resposta direta para isso. Por quê? Nós temos algumas expressões aqui, ó. Em Apocalipse 20, 8 a 10, 8 e 9, apresenta os perdidos como areia do mar. Sim. Só que no capítulo 7, versículo 9, diz o seguinte, ó. Depois dessas coisas, falando dos salvos, eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, biblicamente falando, não dá para dizer com precisão, até porque a Bíblia não apresenta número. Qual é o número de salvos? Qual é o número de perdidos? A Bíblia não apresenta. Então, o que a Bíblia diz, perdidos como a areia do mar, ou seja, é muita gente. Salvos, uma grande multidão que ninguém pode enumerar. São duas expressões de grandiosidade, né, professor? Exatamente. Tanto para um lado como para o outro. Tanto para um lado quanto para o outro. Indica grande quantidade. Exatamente. Agora, um número exato a Bíblia não nos apresenta. Nós podemos deduzir, sim, que o Evangelho sempre será vencedor. Se Deus tivesse, amigo telespectador, uma pessoa salva, já seria uma vitória. Sabe por quê? Porque todo ser humano está condenado à morte eterna. Nenhum ser humano merece a salvação, pode obter a salvação sem Jesus. Mas graças ao sacrifício de Cristo, uma grande multidão que ninguém pode numerar estará no reino dos céus. Vão ter muitas pessoas. Agora, o número preciso nós vamos saber realmente só durante o milênio, quando nós fizermos parte da segunda fase do juízo final de Deus. Ok, muito bem. Olha, o tempo passa aqui, não para, nós temos que ir para o intervalo. Mas aproveite aí o intervalo, nós estamos ao vivo, formule uma boa questão, manda para a gente colocar o professor na mira. Não sai daí não, a gente volta já já.
Já estamos de volta ao vivo e para você participar, você manda suas perguntas pelo nosso WhatsApp. O número é 12 98151 0101, vai aparecer aí na sua tela. Você pode também usar as redes sociais Facebook e Facebook e Instagram, tá bom? Acesse lá na Mira da Verdade que você vai encontrar e mandar a sua pergunta pra gente. Tem uma pergunta que chegou aqui pelo nosso WhatsApp, essa aqui vem lá de Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul, os conterrâneos do Leandro mandando pergunta aí. A pergunta é a seguinte, já que nós estamos falando de grande multidão aí, só que ali em Apocalipse fala de um número, que no final dos tempos seriam 144 mil, conforme Apocalipse 7, 4 e 14, 1. Esse número, professor, é literal? Naquela ocasião da volta de Jesus, apenas 144 mil serão os que estarão preparados para recebê-los? Para recebê-lo nas nuvens dos céus? Boa pergunta. Por que nós não cremos na literalidade do número? Por causa da característica dos 144 mil. Tem um princípio de interpretação que ensina o seguinte: se eu estou num texto literal, eu tenho que aceitar todo ele como literal. Se ele é simbólico, eu aceito todo como simbólico. Por exemplo, eu não posso dizer que metade do texto é literal e metade é simbólica. Então, por exemplo, tem a menção aos 144 mil. Mas qual é a característica dos 144 mil no versículo 4 do capítulo 14? É essa aqui, ó. São esses os que não se macularam com mulheres porque são castos. Se o número for literal, então tem que ser literal a característica, ou seja, só homem e virgem ainda por cima vai fazer parte dos 144 mil. E nós sabemos que essa interpretação leva ao absurdo. Então, quando uma interpretação leva ao absurdo, o intérprete, os eruditos nos ensinam, não é simbólico. Então, nós sabemos que aqui não se macular com mulheres envolve não ser um idólatra, não se macular com doutrinas falsas e que não são só homens. Mulheres fazem parte dos salvos dos 144 mil. Então, essa característica dos 144 mil é simbólica. Então, consequentemente, o número também é simbólico. Agora, aí você pergunta, por que o número 144 mil? O número é um número militar que tem como base o Antigo Testamento. O número 144 mil é o resultado de 12 tribos de Israel, vezes 12 o número de apóstolos, vezes 1000. Dá 144 mil. Por quê? Porque 12 tribos de Israel, quando saíam em certas batalhas, tinham 1000 soldados cada um. Então, 12 tribos de Israel, vezes 1000 soldados, vezes 12, que é o número dos apóstolos, soma 144 mil. João pega um número militar no Antigo Testamento para dizer o seguinte, que a igreja vai ser uma igreja militante pouco antes da volta de Cristo, antes de ser a igreja triunfante na volta de Jesus. Então a Bíblia não fala de uma literalidade de salvos, porque seria muito pouca gente salva. Muito poucas pessoas salvas para ser 144 mil. Então é um número militar para falar que a igreja será militante antes de ser a igreja triunfante. Muito bem, muito bem. Essa pergunta foi do Carlos Passos, lá de Santo Antônio da Patrulha. Obrigado pela sua participação, viu? Professor, tem uma pergunta aqui no Facebook. A pergunta quem mandou foi a Sueli Cassali. Obrigado pela sua participação. Ela diz o seguinte, eu gostaria de saber em que momento da história o povo de Israel deixou de ser o povo especial de Deus. Chegou algum momento que o povo de Israel deixou de ser o povo de Deus, afinal de contas? Essa é uma promessa a Abraão, não é isso? Veja, em que sentido? Quando nós temos que entender que o povo deixou de ser o povo, a nação escolhida para a evangelização do mundo, no momento em que rejeitou a Jesus como Messias. Então Jesus mesmo falou em uma das suas parábolas, não é, que o reino seria tirado deles e dado a outros. E aí em Gálatas 3, 27 a 29, o apóstolo Paulo nos mostra que por causa da cruz, Deus uniu judeus e gentios ao redor da cruz. Então, judeus, cristãos, gentios, todos se unem ao redor da cruz.
Então, a partir do momento em que o Messias foi totalmente rejeitado, e nós temos um evento bem marcante acerca disso, que foi no ano 34 depois de Cristo. No ano 34 houve o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão, judeu cristão. Então ali marcou um período muito significativo. É o término da profecia das 70 semanas de anos de Daniel, capítulo 9. É o término e aí naquele momento ocorre o martírio de Estevão. Então a partir do momento que Cristo é rejeitado e ocorre o martírio de Estevão, Deus deixa de considerar Israel uma nação especial como instrumento de evangelização. Hoje Deus usa a igreja, o Israel espiritual, até mesmo com o propósito de evangelizar o Israel nacional, porque Deus deseja que o Israel nacional se converta a Jesus Cristo, porque Deus não rejeitou o seu povo, como diz Romanos capítulo 11, mas Deus agora não os tem como nação exclusiva designada a pregar o Evangelho, até porque eles não aceitaram a Jesus. Então eles não podem ser a nação escolhida para pregar o Evangelho. Muito bem. Nós temos uma pergunta, professor, que veio por vídeo. Quem mandou foi um garoto. Vamos ver o que ele pergunta para você. Vamos lá, solte o vídeo. Olá, meu nome é Giovanni. Eu queria saber, se Jesus tivesse cedido à tentação de Satanás no deserto, ele seria morto por Deus naquele mesmo instante? E aí, professor, como que é a resposta para o nosso jovenzinho ali? Boa pergunta, Giovanni. É uma questão muito profunda e complexa pelo seguinte, Satanás, quando pecou, ele não foi morto instantaneamente por Deus. Deus o deixou vivo até para que mostrasse para o universo quem ele era. No caso de Jesus na tentação do deserto, olha que interessante, é bem provável, aqui eu não posso te dar uma resposta definitiva porque nós não sabemos, é um mistério. Mas se Jesus tivesse cedido, ele estaria indo para o lado de Satanás. E aí, o que aconteceria? Será que Deus Pai poderia tirar a vida de Jesus, sendo que Jesus é o autor da vida? De acordo com Atos 3,15, então é uma questão para a qual nós não temos uma resposta definitiva, é um mistério para nós. Agora, Satanás, ele tentou levar Jesus não apenas ao pecado, mas a ir para o lado dele. Se Jesus tivesse, por exemplo, adorado, é bem provável que o mundo o mundo já teria se autodestruído. Agora, como que seria a relação entre o pai e o filho a partir dali? Nós não temos realmente como definir. Com certeza Jesus teria se tornado um inimigo. Agora, como que isso seria possível se existe uma unidade perfeita entre a Trindade? Se viesse a se quebrar este laço, Giovanni, a tua pergunta foi muito ampla e complexa e importante. Se esse laço entre a Trindade se quebrasse, o universo todo desmoronaria. Por quê? Porque a vida e a ordem que existe no universo depende das três pessoas da Trindade. Depende do poder do Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então realmente não dá nem para imaginarmos a tragédia que seria se Cristo tivesse cedido naquele momento. Ok, muito bem, muitas perguntas chegando aqui, olha, obrigado pela sua participação, não desista, continue mandando a sua pergunta, eu quero colocar, vocês sabem, sempre eu digo aqui, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Nós somos a TV Novo Tempo, como você sabe, você que tem acompanhado a programação do Novo Tempo, nós professamos, fazemos parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia e uma das perguntas que são recorrentes aqui no programa e que as pessoas querem entender melhor é com relação ao sábado. Tem uma pergunta aqui que foi feita pelo Lucas Claudino e ele quer uma explicação sobre a coerência. Nós vamos colocar na íntegra como ele fez a pergunta, tá bom? Olha só, professor. Ele diz o seguinte, eu tenho uma dúvida sobre a coerência na aplicação do sábado. Sabemos que as igrejas sabatistas orientam seus membros a não trabalharem aos sábados, com base no quarto mandamento, e que hoje há mais de 20 milhões de sabatistas no mundo. No entanto, o próprio sábado
usufruímos de serviços que só existem porque outras pessoas estão trabalhando, como energia elétrica, telecomunicações, internet, transporte público, inclusive para irmos à igreja e realizarmos os cultos. Diante disso, não há uma contradição prática em condenar o trabalho sabático para uns, enquanto dependemos diretamente do trabalho sabático de outros para sustentar nossa própria experiência religiosa? Se os serviços são utilizados por nós no sábado, em que base bíblica eles deixam de ser considerados trabalho comum e passam a ser tratados como necessidade? E aí, professor? Veja, meu irmão, a primeira coisa, a sua observância do sábado não deve ser determinada pela coerência ou incoerência de seres humanos. A sua observância do sábado deve ser determinada pela palavra de Deus e por um assim diz o Senhor. Se você vê alguém sendo incoerente na obediência a qualquer um dos 10 mandamentos, lembre-se de uma coisa: a sua obrigação moral é para com Deus, não é para com ser humano nenhum. Se Deus estabeleceu o sábado como memorial da criação, em Gênesis 2, 1 a 3, se a observância do sábado faz parte do 4º mandamento da lei de Deus, é evidente que o seu compromisso é com o Deus Criador, não é com um sabatista. Se um sabatista não observa o mandamento do jeito que você acha que deveria observar, a sua relação e a sua responsabilidade é para com o juiz de toda a terra, que é Deus. Então esse é o primeiro ponto que eu tenho que trazer para você, para poder lhe ajudar a lhe conscientizar a respeito da importância de obedecer ao mandamento de Deus. Outro aspecto que devemos considerar: nós usufruímos de certos serviços no sábado, mas isso não é porque nós obrigamos ou fazemos alguém trabalhar no sábado por nós. Nós acreditamos o seguinte, que se todo mundo guardasse o sábado, o mundo seria muito mais abençoado. Você imagine uma coisa: se tudo parasse no sábado e só continuasse aquilo que é essencial à vida, o quanto pouparíamos dos recursos naturais? Por que eu estou jogando essa questão? Porque uma vez alguém me disse: mas o que seria se todo mundo guardasse o sábado? O mundo estaria sob a bênção de Deus. Por quê? Porque Isaías 58 diz o seguinte no verso 13, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleituoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Então existe promessa de bênção para a guarda do sábado. Agora, óbvio, num mundo de pecado, e aqui eu vou entrar um pouco mais na questão que você levantou, nem sempre nós vamos conseguir obedecer aos mandamentos de Deus perfeitamente. Na verdade, não conseguimos, a nenhum dos 10. Agora, o fato de não conseguirmos obedecer este mandamento perfeitamente não significa que vamos tirá-lo da nossa vida. Quer ver uma outra questão? Deve-se ou não pagar Uber para ir na igreja ao sábado? A resposta é depende. Se você tem um veículo e você pode evitar, é melhor que você evite. Que você não faça alguém trabalhar para você. Agora, se você está numa situação que você não tem um veículo, não tem como pagar antes, se tiver como pagar antes, melhor. Você tem que fazer uma escolha no mundo de pecado, dos males o menor. Você vai à igreja chamando Uber ou você não vai à igreja. E aí o que você tem que fazer neste momento? Isso não é hipocrisia, é você fazer o seu melhor de acordo com as possibilidades que você tem no mundo de pecado, confiando que a graça de Deus vai completar aquilo que falta na sua vida. Então analise por esse prisma. E lembre-se, a sua obrigação moral é para com a palavra de Deus. Independente da coerência ou da incoerência de um sabatista, o seu compromisso é com o Senhor do sábado, não é com ser humano nenhum. Ok, muito bem. E olha só a pergunta que chegou aqui pra gente pelo nosso WhatsApp.
Boa noite, Tito e professor Leandro. Me chamo Arnobre Marques, sou de Candeias, na Bahia. Que a paz do nosso poderoso Deus esteja sempre com vocês. Ainda não sou batizado, frequento a Congregação Cristã do Brasil há quase 2 anos. Tenho aprendido muito com vocês, que maravilha é a Novo Tempo. Não perco na mira e a voz da... Olha só o que vai acontecer. Não perco na mira, eu estava com vontade de espirrar. Não perco na mira e a voz da profecia. Por favor, me tire uma dúvida se for possível. Quando João estava preso na ilha de Patmos, ele ficava livre ou atrás das grades? Como eu sempre digo, não tenha preconceito, pergunte o que você quiser. Essa é a dúvida dele. Quando João está escrevendo ali o Apocalipse, quando ele está preso ali na ilha de Patmos, ele estava atrás das grades ou era uma ilha onde ele não podia fugir e ele estava... Tem alguma luz aí na Bíblia com respeito a isso, professor? Veja, aqui no texto bíblico, a ênfase do texto bíblico aqui, até vou ler para nós aqui, ó, Apocalipse 1, verso 9. Ó, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Tinha esta ilha, mas tinha também lá um local para ser encarcerado. Então não ficava solto andando por toda a ilha, não. Havia sim um local de encarceramento. E o que João só via à frente dele realmente era aquele mar infindável, né? Que o afastava de toda a civilização. Então havia sim um local para o encarceramento também. Agora a tradição nos conta uma coisa bem interessante, não que o texto bíblico fala disso, mas a tradição eclesiástica conta algo muito interessante, que João foi parar lá porque o imperador na época não conseguiu matá-lo. Tentou jogá-lo num caldeirão de óleo fervente, Deus não deixou que acontecesse nada e aí João foi enviado para a ilha de Patmos. Agora veja a rebelião do imperador, não é? Ele teve ali uma prova claríssima da atuação sobrenatural de Deus e mesmo assim rejeitou e preferiu exilar o apóstolo. Então essa história é bem aceita pela tradição da igreja, por ela se demonstrar verídica em vários testemunhos. Muito bem, tem mais uma pergunta aqui, quem mandou foi o Robinho Dantas, aqui pelo Facebook, a pergunta dele é a seguinte, ele diz assim, boa noite, excelente programa, obrigado Robinho por você estar acompanhando aqui através do Facebook. Tito, a Igreja Adventista não pratica o ósculo santo e nem as mulheres usam o véu durante os cultos. Alguns irmãos de outras denominações afirmam que a Igreja Adventista está em desobediência apostólica. O que o professor tem a dizer? Leve essa questão ao professor Leandro Quadros. Desde já agradeço. Com certeza essa pergunta está na mira. Professor Leandro Quadros, daqui a pouquinho, depois do intervalo, você dá essa resposta. Perfeito. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta aí ao vivo e a pergunta que ficou em aberto é do Robinho Dantas. Ele perguntou, dizendo, afirmando que a Igreja Adventista não pratica o ósculo santo, nem as mulheres usam véu durante o culto. E alguns irmãos de outras denominações afirmam que a Igreja Adventista está em desobediência apostólica. Professor, eu acho que vale a pena ainda, que talvez muitos não conheçam, explique o que é o ósculo santo e a questão do véu, todo mundo sabe, mas... A Igreja Adventista, aparentemente, não pratica isso. Então, ela está em desobediência apostólica, professor? Tem muitas igrejas que se enquadrariam, praticamente todas se enquadrariam nessa suposta desobediência apostólica. Mas veja, esse é o problema de não se ler a Bíblia no contexto histórico no qual, considerando o contexto histórico no qual o texto foi escrito. Aqui em Romanos 16:16, diz assim, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A palavra ósculo, do grego ósculum, quer dizer beijo. Então, no Oriente, os homens beijavam o rosto uns dos outros. Paulo não está dizendo aqui que em todas as culturas deve ser feito isso. Qual é o princípio que nós destacamos aqui? Cumprimentar, saudar as pessoas. Não importa a forma. Em alguns lugares, como na Argentina,
quando os homens são muito conhecidos e amigos, eles trocam um beijo no rosto. Em outras culturas isso é um escândalo. Então o cristão ele tem que considerar a cultura na qual ele está inserido. Se na cultura onde ele está inserido esta é uma forma usual de saudar, tudo bem, mas se não, não. Tem que diferenciar, amigo telespectador, princípio de costume cultural. Princípio, ele é dado para todas as pessoas de todas as épocas e princípio, ele é eterno. Um exemplo, não matarás. É um princípio de ordem moral. Se aplica a pessoas de todas as épocas, de todos os lugares. O ósculo santo, assim como o uso do véu, não é um princípio. Existe um princípio por trás, mas que é manifesto de uma forma diferente. O princípio do ósculo santo é cumprimente as pessoas. E no véu, o uso do véu, em Corinto, uma mulher que não usasse véu em público, ela demonstrava desrespeitar o marido e demonstrava falta de decoro, porque algumas prostitutas cultuais não usavam véu em público. Então você percebe, existe um contexto cultural no qual devemos atentar para interpretarmos o texto bíblico. Então não existe desobediência apostólica alguma, simplesmente uma forma diferente de aplicar o princípio que está por trás, que é o cumprimentar e que é o decoro no caso do uso do véu. Muito bem, professor, muito bem. Eu queria dizer que para você também que nos acompanha aí pelo YouTube, nós estamos transmitindo também pelo YouTube no Novo Tempo ao vivo. É só você acompanhar ali, você pode também mandar as suas perguntas. Eu tenho uma pergunta que foi pescada aqui da Ivone Ferreira e a pergunta dela é baseada em Mateus 22:12, quando um homem entrou na festa sem as vestes nupciais e perguntaram a ele como ele entrou ali sem as vestes. O que as vestes nupciais o que é as vestes nupciais nesse sentido e por que ele ficou mudo? Será que ele não sabia? Amo muito vocês e oro por vocês. Muito obrigado, minha irmã, por acompanhar o programa, por orar por nós. Realmente nós pisamos no terreno do inimigo, mas a vitória é certa em Cristo Jesus. Obrigado pelas suas orações. Ore por nós também, você telespectador. Nós que estamos aqui abrindo a palavra todas as segundas-feiras para estudarmos juntos a Bíblia, tá bom? Professor, essa questão da Ivone aí, lá em Mateus 22:12, era uma parábola, não é isso? É uma parábola. E qual é o sentido dessa parábola aí com relação às vestes nupciais? Veja, toda pessoa que participasse de uma boda de casamento, até hoje, se você vai para uma festa de casamento, você tem que ter uma roupa adequada. Você não pode ir numa festa de casamento se todo mundo está vestido a rigor, a noiva, o noivo, os padrinhos, você vai de bermuda. Na fé não tem cabimento, né? Então o que Cristo está dizendo aqui? Ele está mostrando um homem que entrou nessa festa nupcial sem a devida roupa. E aí diz que esse indivíduo aqui é jogado para fora da festa. E aí qual é a lição da parábola? Vamos ler aqui o versículo 13 e o 14, ó. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então o que Cristo está dizendo aqui na parábola das bodas? Apesar de Deus chamar muitos para serem salvos, poucos são escolhidos porque não estão dispostos a fazerem o devido preparo para se encontrar com o noivo Jesus Cristo. Esse é o foco da parábola, o preparo. E as vestes nupciais representam tanto a justiça de Cristo, que deve ser a roupa apropriada para nós estarmos nas bodas do Cordeiro, quanto também o caráter de Cristo que é transferido e desenvolvido naqueles que estão se preparando para a volta de Jesus. Então leia a parábola como um todo e você vai pegar esta ideia. Muito bem. Eu queria fazer um convite especial para você. A semana que vem, na segunda-feira, no horário do programa Na Mira da Verdade, não vai ter o programa. Vai ter uma programação
toda especial pela Semana Santa. E eu quero convidar você a participar dessa série que vai acontecer aqui no Novo Tempo todos os dias às 8 horas. Tem um vídeo que nós preparamos com muito carinho para que você possa receber esse convite. Eu queria que a gente soltasse agora esse vídeo para você acompanhar. Veja só. Você está cansado dos conflitos que acontecem neste mundo de pecado, que nos separam e nos dividem? Saiba que o amor de Jesus, que morreu por nós na cruz, tem poder para restaurar vidas quebradas e nos trazer esperança. O conflito que acontece entre a cruz e a promessa final nos revela que Deus ainda está no controle. Nessa batalha, apenas um lado vai vencer, o lado de Cristo. De que lado você vai ficar? Queremos te convidar a assistir à Semana Especial A Batalha da Cruz, onde vamos conversar sobre como Jesus enfrentou a cruz por nós, a importância da nossa decisão nesse conflito espiritual e como ele continua guiando o seu povo até a sua volta. Te esperamos entre os dias 30 de março e 3 de abril, às 8 da noite, aqui, na TV Novo Tempo. Se prepare que vai ser uma programação imperdível. Acompanhe todos os dias, tá bom? Muito bem. Professor, mais perguntas aí. Chegou uma pergunta aqui do nosso WhatsApp. Quem mandou foi o Edgar Ferraz. Ele diz o seguinte, ele é lá de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Satanás já está preso quando Jesus, por exemplo, desceu no inferno e tomou a chave da morte e da vida? Ou ele ficará preso no milênio? Biblicamente, será no milênio. No momento, Satanás está muito atuante aqui na Terra, amigo telespectador. E aí, quando a Bíblia descreve esta prisão de Satanás, olha o que diz Apocalipse capítulo 20. Vou ler aqui para você, versículo 1. Ó. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Verso 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Quando que isso ocorre? Após este evento do capítulo 19, 11 a 21, que é a volta de Jesus. Então, quando Cristo volta, os ímpios morrem pelo resplendor da glória de Cristo. E os justos vão para o céu. Então, Satanás estará preso na terra, confinado aqui, por uma cadeia de circunstâncias, ele não terá ninguém para tentar. Então, de acordo com o texto bíblico, isso ocorre após a volta de Cristo, no início do milênio. Muito bom, muito bom. Tem uma pergunta agora que chegou aqui de Jacareí. Aqui é onde fica a sede da TV Novo Tempo. Essa pergunta que mandou foi a Daiane Ávila. A pergunta dela é a seguinte. Caim se casou com quem, professor? Foi com a sua irmã? E como que era naquele tempo, conforme as leis? Podia casar irmão com irmão? Foi isso que aconteceu, professor? Como é que é? Caim casou com quem? A Bíblia dá para dar alguma luz sobre isso? A Bíblia nos dá, sim, uma pista num texto que é Gênesis capítulo 5, versículo 4. Vamos ler Gênesis capítulo 5, versículo 4 para a nossa telespectadora, para obtermos essa resposta. Diz assim, depois que gerou a Sete, Sete era o nome do terceiro filho de Adão e Eva. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Então aqui nós já temos uma pista muito importante. Adão e Eva não tiveram apenas 2 filhos, Caim e Abel. Eles tiveram um terceiro chamado Sete e depois tiveram filhos e filhas. Então isso indica que realmente Caim se casou com uma irmã ou com uma sobrinha. Isso era pecado naqueles dias? Não, no início do mundo não era pecado. No início da raça humana, isto foi necessário. Tá? E no início não era pecado por quê? Porque não havia uma lei que regulamentasse isso. Se você ler Levítico, capítulo 18, e depois também o capítulo 20, você vê que é bem depois, quando o ser humano geneticamente já está corrompido e passa a ter o problema da consanguinidade, é que Deus proíbe essas relações. E obviamente que quando Deus proíbe e cria uma lei que regulamente o que é incesto,
a partir dali se torna realmente pecado. Tá? Mas nos dias deles, lá no início do mundo, não era considerado assim, porque Deus não havia dado uma lei que regulamentasse ou não esta prática. Muito bem. Eu tenho perguntas aqui no Instagram, muitas e muitas no WhatsApp. Eu vou colocar essa daqui, ó. Essa pergunta quem mandou foi o Amaral. Ele é lá de Belém do Pará. A pergunta do Amaral é o seguinte: olá, boa noite, professor Tito. Parabéns pelo programa, estou aprendendo muito com vocês. Deus os abençoe sempre. Eu sou da Assembleia de Deus e tire uma dúvida, por favor. Em 1 Coríntios, capítulo 3, 17, está escrito que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. A minha dúvida é, se somos o santuário de Deus que é sagrado, por que Deus nos destruirá? Já que em 1 João capítulo 4, verso 8, está escrito que Deus é amor. Como entender se Deus é amor, por que vai nos destruir? Me pesquem, por favor, essa pergunta foi pescada, meu irmão. Professor, se Deus nos destruísse os ímpios, então qualquer um estaria salvo, né? Agora, não que ele seja amor, que ele tem que salvar a todos. Agora, essa questão que ele colocou sobre o santuário de Deus, que somos nós, o nosso corpo, né? Como é que explica então que muitos de nós, seres humanos, serão destruídos? Seremos destruídos. Quando em 1 Coríntios 6, 19 e 20 fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é o templo do Espírito Santo para aquele que deixa o Espírito Santo nele habitar. O ímpio, quando for destruído, olha o que acontece. Pouco antes da destruição do ímpio, ele não tem mais atuação nenhuma do Espírito Santo na vida dele. Então Deus, ele é amor, mas a manifestação do amor de Deus é a sua justiça. Existe, olha que interessante, Apocalipse 6,17. Existe a ira de Deus, existe a ira do Cordeiro. A ira de Deus é a sua ira contra o mal e o pecado. Deus não quer destruir essencialmente seres humanos, ele vai destruir o mal e o pecado. Só que ao destruir o mal e o pecado, ele vai destruir aqueles que se apegarem ao mal e ao pecado. Então isso é uma manifestação do seu amor e da sua justiça. O Deus bíblico é amor e é justiça. Se você entender a Deus só como amor, você não entendeu o Deus bíblico. Agora, se você ver também o Deus bíblico só como justiça e não como amor, também não entende o Deus bíblico. Então, considere todas as características do caráter de Deus. E lembre-se que o corpo humano se torna o templo do Espírito Santo se a pessoa assim o permite. Pouco antes da volta de Cristo, a graça de Deus não estará mais disponível. O Espírito Santo não estará mais atuando no pecador. Então, este corpo de templo não terá mais nada. Muito bem, professor. Olha, eu queria anunciar para você aqui a revista que nós apresentamos aqui no programa Na Mira da Verdade. Essa revista foi escrita pelo professor Leandro Quadros. Ele preparou com muito carinho esse material para que você pudesse ter aí gratuitamente na sua casa. É uma revista que fala de textos difíceis da Bíblia, essas mais diversas perguntas que chegam aqui para a gente, como por exemplo, vou pegar algumas aqui, textos difíceis sobre a lei de Deus. Muita gente acha que a lei foi abolida na cruz. O que a Bíblia fala sobre isso? Textos difíceis sobre Jesus. Jesus nasceu, morreu e ascendeu ao céu. Muitos não acreditam. Você quer textos para você entender sobre isso? Textos difíceis sobre o dom de línguas. São vários assuntos que você vai poder ter aí na sua casa, adquirindo gratuitamente esse material. É só você pedir para a gente. Você pode acessar o nosso WhatsApp, mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. O número é 12 982 44 4449, dizendo: eu quero a revista do Na Mira da Verdade. E nós vamos entrar em contato com você. E ainda, se você preferir, você pode acessar a nossa plataforma de cursos. Tudo lá está gratuito e com videoaulas para você aprender ainda mais. Acesse novotempocursos.com e você vai ter tudo ali para você desfrutar desse material fantástico, tá bom? Professor Leandro Quadros, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Se foi. Nós nos encontraremos na semana que vem, se Deus quiser. Um abraço, Tito, um abraço para você, amigo telespectador. E lembre-se que sempre que você assistir ao nosso programa e tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder.
E aqui você já sabe, sempre as suas perguntas, os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!